Quem passar pela Rua das Flores, no Porto, tem um ótimo motivo para entrar e tentar descobrir o que está para além de uma fachada que é precisamente o Museu e a Igreja da Misericórdia do Porto. Tem 2 anos de história, mas logo ao segundo ano foi eleito o Museu do Ano. É este museu que vamos conhecer, por certo, deixando e motivando que possa visitar a cidade do Porto para visitar também este museu. Temos o gosto de nos acompanhar nesta visita a diretora do museu, a engenheira Paula Aleixo. Cumprimento. Muito boa tarde e obrigado por nos acompanhar nesta visita ao Museu e à Igreja da Misericórdia do Porto. Esta é a primeira sala que ela oferece-nos um enquadramento histórico da Misericórdia do Porto e deste museu. Precisamente. Nós idealizamos o museu com essa dupla componente. Por um lado, revelar a história da instituição, que é uma instituição com 500 anos, mais de 500 anos, e, por outro lado, também dar a conhecer as nossas coleções. Por isso, começamos nesta primeira sala com uma abordagem da Fundação da Misericórdia e das áreas em que a Misericórdia tem trabalhado ao longo dos séculos. Temos uma organização cronológica e uma organização temática. Começamos precisamente com a área da saúde, que é a área que deu também o início, o arranque decisivo na vida da instituição. A Misericórdia do Porto administra hospitais há cerca de 500 anos e aqui bem perto de nós, com o Hospital Roque Amador e do Lopo de Almeida, e temos peças que resultam precisamente até das escavações que ali tiveram lugar. Portanto, esta sala é uma sala que tira também partido desta relação com o exterior. Nós temos até contacto visual com a Sé, que foi a nossa primeira localização. A Misericórdia, quando começou a sua atividade, desenvolveu-a inicialmente num espaço dos claustros velhos da Sé e depois, cerca de 1550, é que se vem instalar aqui na Rua das Flores, onde esteve até 2013 com a sede. E depois, nessa ocasião, é que começou o processo de obras e instalação do museu, que, como disse, tem 2 anos e pronto, estamos agora em velocidade de cruzeiro, digamos. E começou logo de forma muito positiva para a história deste museu, não é? Com essa eleição para o Museu do Ano e também com outros reconhecimentos, nomeadamente do site do ano deste museu. E nós vamos nos apercebendo do movimento que esta rua tem, até pelo barulho que chega cá acima, com a animação que chega cá acima. Nós estamos no 3º andar, não é? Nós estamos no 3º andar. A proposta é que se começa a visitar o museu. Exatamente. De cima para baixo. O museu está organizado em 3 pisos. A visita começa no 3º andar, com esta primeira sala dedicada à ação da Misericórdia. Passamos depois para uma outra sala que tem a ver com os benfeitores e vamos descendo calmamente até ao resto do chão e até à igreja, que faz parte integrante do circuito. Por isso se chama Museu e Igreja. Exatamente. Ainda nesta sala, para além dos hospitais, que outras mostras revelam a atividade da Misericórdia? Nós temos umas áreas que são inicialmente a área dos hospitais, depois uma área dedicada ao apoio que a Misericórdia sempre prestou aos presos. Temos seguidamente uma área dedicada ao ensino, quer o ensino especial, quer o ensino para jovens e crianças em risco. Um dos desafios deste projeto era que o visitante, quando terminasse a visita a esta sala, tivesse a noção de que a Misericórdia, para além de ser uma instituição com 500 anos, continua hoje atuante e tem uma rede muito vasta de equipamentos. Por isso, acabamos esta sala com uma peça, com um pequeno filme, que foi feito precisamente percorrendo esses diferentes equipamentos que estão atualmente em funcionamento e pujantes. A presidir a uma história de 5 séculos e, sobretudo, à história do presente, da muita atividade que a Misericórdia do Porto tem, estão as obras de Misericórdia com as quais o visitante se confronta
ao sair desta primeira sala. Exatamente. O nosso objetivo ao dedicar um espaço tão amplo a estas mensagens e numa dupla perspectiva, quando entra se calhar ainda com as pessoas um pouco... Para começar a visita, não é? Exatamente, e depois de verem a atividade que desenvolvemos, pronto, estes são os pilares da nossa missão, portanto, as obras de misericórdia. As 7 obras corporais e 7 obras espirituais. Exatamente. E, portanto, este espaço é um espaço também de uma certa introspeção. Como vê, esta espécie de túnel é um corredor em que não existem assim motivos de distração, para que cada pessoa, ao passar uma vez e outra, possa também refletir e pensar um pouco consigo própria destes desafios para todos, que todos devemos encarar. E que, por certo, faz parte do cotidiano da Misericórdia Exatamente. do Porto. Conduz-nos este túnel à segunda sala, sim, que é a sala dos benfeitores. Neste primeiro andar, nós procuramos que o visitante tenha contacto com, digamos, os alicerces do funcionamento de uma instituição como a nossa. Por um lado, as principais obras, na sala número 1, as principais áreas de atividade e as principais obras, e também aqueles benfeitores que estão muito associados a determinadas construções, pessoas, sei lá, como o Conde Ferreira, que estão muito vinculadas até a espaços construídos. E aqui uma outra sala, que é uma sala dedicada aos benfeitores de uma forma geral, para que se compreenda que esta atividade da misericórdia e a ação que desenvolvemos é possível graças ao contributo que, ao longo de séculos, muitas pessoas com recursos muito diferentes foram concentrando e dirigindo para aqui, para a Santa Casa. Nesta sala, a Misericórdia, para além de homenagear os benfeitores que são conhecidos e que com testamento, etc., também quis agradecer aos benfeitores anónimos. Portanto, a Misericórdia, ao longo dos anos, recebeu um conjunto de pequenas ofertas de alianças, de pessoas que morriam e que deixavam esses seus pertences, e juntou um acervo grande de pequenas peças de ouro que foram fundidas e que deram origem a este cálice. Este cálice foi executado em 2014, já pensando no museu e pensando em ser integrado no museu, e foi batizado com o nome de Cálice da Confiança, porque realmente é testemunho da confiança que estas pessoas depositaram na instituição, onde passaram muitas vezes os últimos anos da sua vida, e para a instituição é uma forma de reconhecimento do bem-fazer. Portanto, são pessoas que, independentemente de não terem bens avultados, não quiseram deixar de ser também parte deste processo e desta comunhão com a Santa Casa. O visitante deste museu chega depois a esta sala onde, enfim, vê pintura, vê escultura, é o espaço museológico por excelência com o qual se depara. Sim, sim. Portanto, esta sala é uma sala que, como disse, está dedicada à pintura e à escultura. As obras que nós aqui temos são obras que umas foram encomendadas para espaços que a Misericórdia tem ao longo dos anos, eram sobretudo alguns espaços cultuais. Outras obras chegaram até nós por doação e, finalmente, outras por aquisição. É o caso desta peça que aqui temos, de Gregório Lopes. É uma peça belíssima que foi adquirida já no presente ano de 2017 e que foi apresentada por ocasião do 2º aniversário. A Misericórdia do Porto tem uma política de aquisições que tem, como sempre, um duplo objetivo. Por um lado, enriquecer
enriquecimento das coleções e, portanto, um certo investimento em arte, mas, por outro lado, também o ter propostas de renovação do nosso espaço, por forma a que mesmo os visitantes do Porto tenham sempre motivos de voltar ao museu. Esta que tem a peça que temos aqui é a peça da Josefa Dóbidos, a tal que nos deu o prémio de melhor aquisição no ano 2016. É uma pintura sobre cobre, uma pintura delicadíssima e que esta aquisição foi galardoada e é digamos, uma peça que tem suscitado o interesse de muitos. É uma peça que, como podem ver, tem um ambiente doméstico, mas muito colorido. É uma peça uma peça belíssima e uma peça também a que as pessoas aderem imenso. Esta peça que aqui temos é a Santa Catarina de Alexandria, que está na origem do nome da Rua das Flores. Portanto, é uma peça onde se apresenta Santa Catarina de Alexandria das Flores e portanto, está na origem da designação da rua. É uma rua onde quem percorrer o seu espaço pode, em alguns edifícios, ainda ver este elemento que é a roda do martírio de Santa Catarina e que é um elemento que aparece em alguns edifícios e que nós também nas visitas organizadas que fazemos procuramos tirar partido dessas relações entre as peças da nossa coleção e o exterior, nomeadamente a rua onde estamos, que é a Rua das Flores. Uma preocupação deste museu, acredito que seja também mostrar o ambiente religioso e litúrgico em que a misericórdia acontece, em diferentes ocasiões do ano litúrgico. Nesta sala temos obras de arte que o testemunham? Sim, portanto, a misericórdia, ao longo dos anos e hoje em dia também, portanto, tem uma atividade cultural muito considerável e, portanto, reuniu um conjunto de peças de grande valor artístico, sobretudo no domínio da orivesaria, também peças em marfins, paramentaria e, portanto, são peças que chegaram aos nossos dias, que estão hoje aqui apresentadas, apenas uma pequena seleção dessas peças. Nenhuma destas peças foi, digamos, encomendada com este objetivo museológico, não é? Era para o culto. São peças que estiveram ao culto. Aliás, algumas destas peças ainda saem para determinadas festividades e nós queremos manter essa atuação. Portanto, são peças muito boas. Por exemplo, estou a olhar ali para os cálices da Aroca, que são umas peças muitíssimo boas, têm origem precisamente no convento da Aroca. Um detalhe muito grande. Tem aí um ambiente arquitetónico subjacente à execução da peça, mas temos outras peças píxides. Portanto, são peças que merecem uma deslocação ao museu. De construção do século XVI, no século XVIII depois, Nicolau Nasoni deu uma configuração final à Igreja da Misericórdia do Porto. Está aí uma marca que valoriza todo este conjunto arquitetónico? Sim, nós nesta sala procuramos dar informação sobre esse trajeto. Portanto, a Igreja da Misericórdia foi construída no século XVI, assim esteve durante longo período de tempo e mais tarde, no século XVIII, à semelhança de outros espaços da cidade, foi intervencionada por Nicolau Nasoni.
Nicolau Nazoni trabalhou para a Misericórdia do Porto, apresentando duas alternativas de projeto. A Misericórdia escolheu uma delas, que executou e que é aquela que hoje quem atravessa a Rua das Flores consegue contemplar. Esta situação de Nicolau Nazoni ter trabalhado para a Misericórdia está documentada no nosso arquivo. Nós temos um arquivo histórico e temos uma particularidade e uma marca que nos diferencia dos outros espaços, é que nós somos a única entidade que tem projeto mesmo e assinado pelo próprio Nazoni. De uma forma geral, estas pessoas faziam projetos que depois eram utilizados na própria obra e muitas vezes se perdiam. No nosso caso, nós temos a felicidade de ter o original. Aqui no museu temos réplicas e esta sala precisamente tem essa componente de testemunho do trabalho de Nazoni para a Misericórdia na cidade do Porto. Quem passa por esta sala fica a perceber também e fica no ambiente da Igreja da Misericórdia. Exatamente. Atrás de mim estão aqui 3 peças que inicialmente eram 5 peças. São peças pintura sobre madeira do pintor Diogo Teixeira, que trabalhou para a Misericórdia do Porto, deslocou-se e viveu no Porto para executar estas peças e outras, uma outra que temos de grande dimensão, denominada Visitação Maior. Portanto, estas peças, por motivos de segurança, que têm a ver com as características do próprio templo, de alguma umidade, foram no passado retiradas do espaço da igreja e estão aqui apresentadas em contexto museológico, mas de forma a que o visitante perceba onde estavam, com uma pequena reconstituição e que possa, portanto, depois, ao chegar à igreja, ter a noção de como ela era nesta época. Portanto, este espaço é um espaço dedicado à administração. É um espaço que até recentemente era o gabinete do próprio provedor da Santa Casa e que foi restaurado, inclusivamente a parede, por baixo do papel de parede que existia agora mais recentemente conseguimos descobrir esta pintura e portanto, um espaço onde alguns dos símbolos de poder são apresentados. Portanto, a cadeira, as varas, um contador, alguma documentação fundamental na história da instituição e assinatura de alguns provedores e agora mais recentemente, desde este segundo aniversário, um retrato de Dom Pedro IV que foi provedor da Santa Casa durante a época do Cerco do Porto. É uma peça também muito interessante e que nos coloca também num roteiro com outras instituições da cidade, um roteiro dedicado ao Porto Liberal. Engenheira Paula Aleixo, esta é a joia da coroa aqui do Museu e da Igreja da Misericórdia do Porto, a fonte da vida. Sim, de facto, assim, esta é a nossa peça mais reconhecida, mesmo uma peça que é reconhecida internacionalmente. Temos até um conjunto grande de visitantes que se deslocam ao museu especificamente por causa desta peça, sobretudo pessoas de origem francesa. É uma peça que está na Misericórdia desde o início. É uma peça que chegou a estar nas primeiras instalações que a Misericórdia ocupou junto à Sé, portanto no século XVI, e que se deslocou para aqui, para a Rua das Flores, quando a confraria se instalou aqui. É uma peça que atualmente tem esta sala, que é a sala do despacho, praticamente em exclusividade para si própria. Digo praticamente porque atualmente e desde 2015 também a partir desta sala temos uma peça de arte contemporânea do artista Rui Chaves que procura de certo modo que este sangue de Cristo não fique confinado ao espaço desta sala, mas que antes
que se espalhe pela cidade. Aliás, no seu discurso, quando da inauguração do museu, o Sr. Bispo do Porto fez referência precisamente a essa felicidade que o artista teve de conseguir que, digamos, o sangue de Cristo se espalhasse pela zona envolvente, pela Rua das Flores e pela cidade ela num todo. É essa a simbologia da Fons Vita, né, que o quadro representa, agora cada vez mais também a espalhar-se pela cidade. Exatamente. Nós aqui nesta sala conseguimos ter um diálogo que eu penso que é interessante entre uma peça, uma peça de pintura sobre madeira do século XVI, que pela sua proximidade com uma peça feita em 2015, amplia, digamos, a sua esfera de atuação. Razões de sobra para visitar este museu, a quem passe pelo Porto, a quem passe por esta Rua Animada das Flores e poder tomar conhecimento da história e também da atividade presente da Misericórdia do Porto. Sim, esse é o nosso desejo. O nosso desejo é que esta localização em pleno centro histórico do Porto, numa zona que está muito modificada, que foi profundamente renovada, que quem atravessa a Rua das Flores possa ser desafiado a entrar, a não ter receio de ultrapassar estes muros e de passar aqui algum tempo connosco. Fica esse desafio. Obrigada. E agradeço a Sra. Engenheira Paula Aleixo por nos ter apresentado este espaço e parabéns por este museu aqui ao dispor dos portuenses e de quem nos visita a cidade do Porto. Nós é que agradecemos. Muito obrigado e felicidades. Uma proposta para dias de férias, para este verão, passando pelo Porto ou até vindo cá por causa deste museu e Igreja da Misericórdia do Porto. Uma boa razão para visitar esta cidade e tomar conhecimento da história da Misericórdia do Porto e, sobretudo, da sua ação ao longo dos séculos e também na atualidade. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.